uso de novas tecnologias dentro e fora da sala de aula aumenta o trabalho do professor? Esta e outras questões são tema de pesquisa feita pela FEPESP em parceria com o Instituto Datafolha. Acompanhe a análise de Celso Napolitano e da socióloga Fátima Jordão. Olá, companheiros e companheiras dos sindicatos integrantes da FEPESP. Hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre a pesquisa que foi encomendada pela FEPESP e conduzida pelo Instituto Datafolha, que versa sobre o universo dos professores e das professoras do ensino superior e a sua relação com o ensino à distância. Há sempre várias conjecturas a respeito de como o professor se relaciona com o ensino à distância, de como os professores e as professoras utilizam as novas tecnologias, e havia só especulações, e ainda há especulações a esse respeito. Então, a FEPESP, por orientação da diretoria e da diretoria executiva, resolveu encomendar uma pesquisa ao Instituto Datafolha. O universo da pesquisa é composto por 11.640 professores e professoras que são sindicalizados aos sindicatos integrantes da FEPESP. Esses professores e professoras foram acessados assim pelo Datafolha a partir do arquivo enviado pelos sindicatos. Os sindicatos enviavam arquivos com os nomes dos professores e os telefones. O Instituto Datafolha sorteou, então, 806 professores e professoras que foram pesquisados, vamos dizer assim, por contato telefônico. Esse universo de 806 pessoas compôs a amostra da pesquisa, que tem um nível de confiança de 95%, com 3 pontos percentuais de margem de erro, tanto para cima quanto para baixo, como a gente está acostumado a ouvir os locutores, os apresentadores, os âncaras da televisão dizendo sobre as pesquisas de eleição. Hoje nós vamos conversar sobre essa pesquisa com a presença da socióloga Fátima Pacheco Jordão, que nós temos a honra de receber aqui na FEPESP, e que é, além de socióloga, ela é especialista em pesquisa de opinião pública. E a Fátima vai nos ajudar a destrinchar os dados que foram obtidos por essa pesquisa. Olá, Fátima, é um prazer estar com você aqui. Prazer é meu. Obrigado, Fátima. Então, na apresentação da pesquisa, o Datafolha definiu o perfil dessa amostra de 806 professores consultados. Metade desses professores e professoras são da Grande São Paulo e metade dos professores e professoras são da região do interior de São Paulo. Grande São Paulo se entende São Paulo, Guarulhos, ABC, Osasco, e do restante o interior mais o litoral de São Paulo, a região de Santos e Baixada Santista. Desses professores pesquisados, a média de idade é de 49 anos, sendo que 47% tem de 45 a 59 anos, 24% de 35 a 44 anos, 10% de 25 a 34 anos e 19% composto por professores e professoras com mais de 60 anos. Então, a média é de 49 anos. A preponderância é da presença de professores do gênero masculino, 55%, enquanto que 45% da amostra são de professoras do gênero feminino. Esse dado, Fátima, te trouxe alguma surpresa ou era algum dado esperado por você, mais ou menos, de uma pesquisa desse tipo, desse universo? Não, eu imaginei que fosse menos balanceado, que houvesse mais professoras, que é a tradição da profissão, não é?
do que professores. Agora, você estava me explicando anteriormente que, ao contrário, dominava até recentemente uma maioria de homens, de professores mais qualificados, etc. E hoje há vamos dizer assim, praticamente uma igualdade em relação ao sexo. O que a gente percebe no ensino superior é que existe uma igualdade de gêneros, né? E que não existe mais essa diferenciação entre, inclusive na própria qualificação acadêmica, de homens e de mulheres, né? Também nós temos que 100% da amostra leciona no ensino superior, então foi uma pesquisa específica de professores do ensino superior, mas há 7% de intersecção com o ensino médio, pessoas que lecionam tanto no superior quanto no médio, e 3% de intersecção no ensino fundamental, pessoas que lecionam tanto no ensino superior quanto no ensino fundamental. 99% lecionam somente na rede privada. 1% dos entrevistados lecionam na rede privada e pública. Então, é uma pesquisa que abrange professores do ensino superior da rede privada, essa é a amostra. 77% lecionam em uma única instituição. 19% lecionam em 2 instituições, 3% em 3 instituições e 1% em 4 ou mais instituições. Então, a média de locais de trabalho dos professores e professoras do ensino superior desta amostra é 1,3 instituições de ensino por professor. O que também, Fátima, derruba um pouco o mito de que os professores trabalham em várias escolas. Ao que parece, e constatado nessa pesquisa, os professores do ensino superior estão cada vez mais, alocados em uma instituição de ensino. É verdade que a grande maioria que trabalha em uma escola só, trabalham em centro universitário ou universidade, em instituições que oferecem EAD, são pessoas com mais de 15 anos de magistério e predominantemente do gênero feminino. 51% lecionam em universidades, 35% em centro universitário e 22% em faculdades isoladas. Foi pedido pelo Datafolha que as pessoas falassem dessa pergunta para frente apenas sobre uma instituição, mesmo aquelas pessoas que trabalham em mais de uma instituição. Então foi pedido para que elas se referissem apenas à principal instituição de ensino. Foi categorizada a principal instituição de ensino como aquela onde o professor dedica maior tempo de trabalho. Então, agora estamos falando sobre uma instituição para cada professor ou professora entrevistado. Nesta instituição, que é a principal daquele professor, 30% dos entrevistados trabalham na instituição até 5 anos, 28% entre 5 a 10 anos, 14% de 10 a 15 anos e 29% a mais de 15 anos na mesma instituição. Então, nós temos 70% de professores que trabalham na instituição há mais de 5 anos e 30% que trabalham na principal instituição há menos de 5 anos. Essa o melhor blocamento, o melhor bloco que a gente poderia fazer. A média de trabalho na instituição principal, de tempo de serviço, na mesma instituição, é de 9 anos. Então é uma amostra bastante experiente em relação ao desempenho da profissão. Essa análise que eu gostaria que você fizesse, Fátima. De acordo com a tua experiência, como você caracteriza essa amostra? Ela pode ser caracterizada como uma amostra representativa dos professores? Olha, ela é representativa primeiro porque houve uma lista muito grande e houve um sorteio dos entrevistados. Então esse sorteio já permite vamos dizer assim, uma representação estatística importante. De outro lado, os resultados mostram equilíbrio
por exemplo, entre professores e professoras, um equilíbrio de uma boa distribuição em termos de experiência, e dá uma impressão e dá uma informação importante, que é uma amostra estável de um conjunto de entrevistadores que dão uma opinião com muita consistência, tendo em vista a opinião e a distribuição de diferentes tipos de instituições, desde professores em universidades ou outros em faculdades isoladas e assim por diante. É uma amostra bem distribuída, e as próprias escolas estão muito bem distribuídas. Mais de 20 instituições foram pesquisadas. É verdade, a Fátima está se referindo a um outro dado da pesquisa que nós não trouxemos aqui, mas um grande número de instituições realmente foi abrangido por essas pessoas que foram entrevistadas. E é uma amostra representativa, além do conjunto de professores, representativa do conjunto de instituições de ensino, tanto centros universitários, quanto universidades, quanto faculdades isoladas. Então nós podemos, pela tua experiência, nós podemos considerar que essa pesquisa deve refletir a opinião média, né, do professor e professora que trabalha no ensino superior. Sim, o que me dá a certeza disso é que, analisando os resultados pelos diferentes recortes, você percebe uma homogeneidade de respostas, de informação, mais ou menos na mesma direção, o que significa que não há pontos fora da curva. Então, isso significa uma amostra representativa desse todo. Ótimo. Também, na definição do perfil, foi perguntado a quantidade de alunos em sala de aula em disciplinas presenciais. 7% dizem, e a predominância de faculdades isoladas, que dão aulas em turmas até 20 alunos, 39% de 21 a 40 alunos, 34% de 41 a 60 alunos e 20% 61 alunos ou mais. E a maioria aqui, no caso desse conjunto de pessoas que dão aula em salas de aula com mais de 61 alunos, é de universidade. Mas a média de alunos por sala de aula atendidos por essa amostra de professores é de 49 alunos. Para vocês terem uma ideia, nós temos 103 professores que dizem que dão aula para 60 alunos, que corresponde a 12,8%. Isso em termos de alunos de turmas com maior número de alunos. 62 tem um professor apenas, 65, 8 professores, 70, 74 professores, assim por diante, que compõem então o percentual de 20% do conjunto de professores. A média de alunos por sala de aula, por turma, é de 49 alunos. Bom, agora nós estamos entrando especificamente na questão do uso de novas tecnologias. Então, estamos conversando com o professor e o Datafolha pesquisou sobre as tecnologias que são usadas em sala de aula. Então, aqui nós temos uma gama de tecnologias que estão sendo utilizadas em sala de aula. Por exemplo, 96% dizem que utilizam data show em sala de aula. É importante notar que essa soma dá mais do que 100, né? Porque vários professores utilizam várias tecnologias em sala de aula. Notebook, 84%, que permitem, dá para entender que permitem a utilização de notebook na sala de aula. Intranet, computador de mesa, diário eletrônico, smartphone, em média 60%. Tablet, 51%, principalmente na Grande São Paulo. Retroprojetor, que já está terminando, né? Quase ninguém mais usa retroprojetor, 31%. Lousa digital, 23%. E outras tecnologias, como laboratórios de informática, aparelho de som, Wi-Fi, etc., 14%. Então, o que nos leva à conclusão, Fátima, que a tecnologia chegou na sala de aula do ensino superior. Sem dúvida.
chegou e é usada pela pesquisa, muito claramente, pela observação direta, que alunos e professores, obviamente, usam e se criou uma relação de muita inter-relação entre professor e aluno que não poderia ter no passado, a não ser nos períodos de aula especificamente. O que a pesquisa vai mostrar mais adiante é que a aula começa a se diluir com um número de horas mais amplo para ambos. Acabou o tempo de que fecha o computador para assistir minha aula, desliga o telefone para assistir minha aula. Acho que acabou esse tempo. Claro. Né? As novas tecnologias estão sendo incorporadas à didática e ao processo de ensino-aprendizagem. Sem dúvida. É isso. É importante a gente perceber também, ou a gente destacar, que, neste caso, essas tecnologias foram estimuladas. O entrevistador citou e os professores diziam quais delas é que eles utilizavam. Né? E como já era esperado, retroprojetor e lousa digital são os menos utilizados. Lousa digital não foi uma tecnologia que efetivamente pegou no ensino. Né? Depois foram apresentadas 10 plataformas, aplicativos ou redes sociais para comunicações com os alunos. Quer dizer, como é a interação do professor com o aluno fora da sala de aula? Naquele primeiro caso, é a interação na relação ensino-aprendizagem na sala de aula. Exato. E fora da sala de aula, como é que é? Para mim, particularmente, os resultados foram surpreendentes. Eu não sei o que você vai dizer disso. Mas aqui está colocado o seguinte, que na interação com os alunos, 74% utiliza o WhatsApp, 62% o Facebook, 39% o Messenger, 38%, aí entra uma plataforma, o Moodle. Quer dizer, antes da plataforma, eles utilizam, os professores na interação com os alunos, utilizam redes sociais, as suas próprias redes sociais. Né? 74% WhatsApp, predominantemente feminino, 62% Facebook, predominantemente feminino e pessoas mais jovens, Messenger, 39%, predominantemente feminino. Bom, aí começam as plataformas que são oferecidas pelas instituições. Moodle, 38%, Blackboard, 21%, aí volta para a rede social. 19% Instagram, 15% Twitter, 10% Pinterest, 6% Telegram, aí vem uma outra plataforma que é o D2L, 2%. Porque o D2L não está muito disseminado nas instituições de ensino superior. Então, a mim foi surpreendente porque só 21% mais 38%, e aqui a gente pode considerar que são excludentes, né? 59% usam plataformas das instituições. Outros professores possibilitam a interação com os alunos nos seus próprios contatos, nas suas próprias redes sociais. Eu sei que você também analisa outras pesquisas. Como é isso em termos genéricos? Quer dizer, o que você considera disso, Fátima? Olha, eu fiquei surpreendida justamente pelas plataformas que induz a uma ideia de que é uma informação mais aprofundada, onde há textos maiores, onde há, vamos dizer assim, uma busca, vamos dizer assim, com um degrau acima de sofisticação. Os instrumentos pessoais são instrumentos de comunicação muito rápida, de recados, em que pequenas dúvidas, questão de horário, provavelmente. Mas há já um uso muito importante para conteúdos didáticos importante. Agora, eu não imaginava que houvesse uma escala tão grande de uso desta tecnologia. E você observou muito bem que com um uso bastante amplo, que está na instituição, está fora da instituição, está, vamos dizer assim, num ambiente praticamente não profissional, inclusive. Uma relação social, um ambiente Exatamente. social. Eu me surpreendi. 74% dos professores oferecem o seu próprio WhatsApp para que os alunos, para que
haja comunicação fora da sala de aula. Isso significa que o aluno pode me acionar a hora que ele quiser e deve imaginar que eu deva responder também imediatamente. Eu penso que, para mim, foi uma surpresa, tá? Eu estou aqui surpreendido com isso e, ao mesmo tempo, eu estou considerando que isso é uma democratização da relação entre professor e aluno. É uma transformação da relação. É uma relação muito mais informal, uma relação mais contínua, a relação que pode desdobrar em questões de pesquisas futuras, temas de interesse, temas culturais. Ou seja, é um quadro que deve ter os dois lados, positivo e negativo. Pelo lado de conteúdo, de passagem de conteúdo e de acessibilidade do aluno, é muito bom, é um quadro muito interessante. Agora, provavelmente, deve sobrecarregar o professor. Ah, sim, isso a gente vai ver um pouco mais adiante, né? Também foi feita uma pesquisa sobre comunicação por meio de... Foi feita uma pergunta sobre comunicação por meio de e-mail ou redes sociais e a utilização. Também é uma pesquisa estimulada. Foram apresentados as formas de comunicação e o professor, então, dizia se utilizava ou não. Então, 46% usam o e-mail ou conta de redes sociais pessoal e da instituição. 27% usa apenas o seu e-mail ou conta de redes sociais da instituição. E 18% usam apenas o e-mail ou conta pessoal de redes sociais. Então, 92% utilizam e-mail ou redes sociais para se comunicar com os alunos e 8% não utilizam nem e-mail nem redes sociais. Importante aqui a gente perceber que as faculdades isoladas não devem ter plataformas de comunicação e o professor, então, põe à disposição do aluno o seu próprio e-mail em termos de comunicação, né? O que também vem a corroborar aquela impressão da democratização das relações de ensino-aprendizagem. E está implícito também que o aluno também pode aportar comunicação para o professor importante, Sim. Com relação a demandas, com relação a desgostos, com relação a críticas, né? Sim, é verdade. E também a possibilidade de montar grupos, né? Do professor participar dos grupos dos alunos no WhatsApp ou nos e-mails, etc. E aí surgia a possibilidade de uma comunicação muito rápida entre as duas, né? A frequência com que esse professor utiliza, ou essa professora, utilizam os e-mails, redes sociais ou plataformas para comunicação com o aluno. Várias vezes ao dia ou diariamente, 36%. 36% dos professores se comunicam com os alunos diariamente e 2% várias vezes ao dia. Sobretudo dos centros universitários. Sobretudo dos centros universitários, daqueles que oferecem EAD. Isso, boa observação. Alguns dias durante a semana, 19%. Uma vez por semana, 31%. Então, semanalmente, 50%. Dos professores se comunicam com os alunos. Uma vez a cada 15 dias, 4%, mensalmente 5% e sem frequência definida, 5%. Bom, significa que 86% dos professores e das professoras comunicam-se com os alunos semanalmente e diariamente. O que é o tal do professor 30 horas, né? Que fica 6 horas na sala de aula e 24 horas à disposição do aluno. Então, qual é a percepção do professor em relação à mudança no volume de trabalho com o uso de tecnologias? Ao mesmo tempo que ele está antenado e conectado com o aluno, às vezes oferecendo seus próprios endereços ou redes pessoais, 63% tem a percepção que aumentou o volume de trabalho. 28% dizem que não alterou o volume de trabalho e 9% dizem que diminuiu o volume de trabalho. Mas a grande maioria, 63%, tem a percepção de que esse tipo de conexão frequente aumentou o volume de trabalho dele, né?
E qual é o consumo do tempo pessoal do professor e a remuneração pelo uso da tecnologia digital fora da sala de aula? Isso também vem comprovar para os meus colegas, companheiros e companheiras das diretorias dos sindicatos, vem comprovar, aí por outro lado, a justeza e a precisão da nossa reivindicação em termos de remuneração do tempo gasto pelo professor na sala de aula. Porque 87% relatam que o consumo do tempo pessoal, ou muito ou pouco, mas existe um grande consumo do tempo pessoal pelo uso da tecnologia. O tempo que ele dedicava a si próprio ou a estudo, etc., está sendo consumido em parte pelo uso da nova tecnologia, enquanto que 12% diz que não consome. Mas 87% constatam que a utilização da nova tecnologia consome o seu tempo pessoal. Enquanto que 65% desses 87% também declaram que o tempo com utilização de tecnologia não é pago. Então, o professor fica mais tempo à disposição do aluno e esse tempo não é remunerado, e isso vem em detrimento do seu próprio lazer, descanso ou da sua própria formação. O que é uma dissonância em si, não é? Porque o professor não só dedica mais tempo, por mais tempo, também o aluno, o que você imaginaria que esse conjunto oferecesse, vamos dizer assim, aspectos positivos de conteúdo, mas a gente vai ver que não é bem assim. Eu acho que esta disfunção aqui entre a elasticidade de tempo usado e a não remuneração, a inelasticidade da remuneração, eu acho que é uma questão importante para os sindicatos. E principalmente vem também comprovar que esse professor é um professor, na sua grande maioria, que é remunerado por hora-aula, e que esse tempo que ele dedica à interação e ao contato com o aluno é um tempo pessoal, um tempo próprio, e não aquele tempo que ele dedica à instituição e é remunerado por isso. O que seria diferente, por exemplo, se ele fosse um professor de tempo integral, onde parte do seu tempo na instituição ele dedicasse à sala de aula e parte do seu tempo a um dos aspectos seria a interação com o aluno. Né? Depois foi perguntado ao professor, ou aos professores, que mencionasse questões positivas na sua relação com o aluno em função da utilização da tecnologia. Aí o Datafolha constata o seguinte, que apesar de algumas insatisfações, a maior proporção de menções positivas sobre o uso crescente de tecnologia do que negativas. Principalmente facilidade de comunicação, do ensino e agilidade. Então comprova o que você disse anteriormente. 29% consideram que o uso da tecnologia facilita a comunicação, atinge um número maior de alunos em menor tempo. E 26% consideram que facilita o ensino, tradução, troca de arquivos, textos para a aula seguinte, facilidade na disponibilização do conteúdo. Depois vem outros menos votados, mais citados, informação rápida, espaço de pesquisa que o aluno pode se aprofundar, contato mais próximo com o aluno, otimização do tempo e assim por diante. E aí também falaram sobre as questões negativas. E aí então volto à conclusão do Datafolha. A maior proporção de menções positivas do que negativas. Bom, no caso das menções negativas, o principal é a dispersão dos alunos durante a aula. O aluno fica utilizando redes sociais e não presta atenção na aula. Mas enquanto aqui a gente tinha uma proporção de 29% mais 26% que falam sobre a facilidade, só 12% falam sobre a dispersão. Então, está disseminado na sala de aula o uso do notebook, do smartphone, Wi-Fi, etc., a utilização da internet, e só 12% se queixam da dispersão. Mas é a principal queixa.
Sim, é a principal queixa. Isso tem que ser levantado, porque como a pergunta foi espontânea, Sim. a pergunta foi aberta e a resposta é espontânea, não houve uma lista, certamente se fosse uma pergunta, como vamos ver mais à frente, com mais estímulo para o respondente, provavelmente apareceria uma situação um pouco mais equilibrada entre benefícios e malefícios. Tá certo. Ok. E aí o que também foi citado é que o professor fica 24 horas à disposição sem remuneração. E o professor fica 24 horas à disposição, precisa estar atento o tempo todo, e quando não responde rápido, o aluno fica ofendido. Nós agora chegamos numa outra lâmina em que se pergunta sobre oferta de cursos via EAD na principal instituição em que o professor leciona. Então, 24% trabalham em escolas, instituições que não oferecem curso à distância e 76% em escolas que oferecem curso à distância. Desses 24%, a maioria estão em faculdades isoladas. 76%, a maioria estão em centro universitário, universidades, principalmente na capital de São Paulo, e os professores mais jovens. Portanto, já está bastante disseminado esse tipo de ensino. O tipo do ensino à distância. E provavelmente pelo perfil, faculdades isoladas são as que não têm, pelo perfil a tendência é de crescimento, ou seja, já é hegemônico, mas provavelmente deverá crescer. E que também as faculdades dispõem de menos recursos tecnológicos, né? Os centros universitários, as universidades dispõem de mais recursos tecnológicos. Também é importante a gente citar que o MEC permite que 20% do curso inteiro ou da disciplina seja oferecida na modalidade à distância. E a maioria dos estudantes deverão sair já equipados com esse tipo de tecnologia à distância. Sim, sim. E aí, disso que eu acabei de dizer, sobre as disciplinas semipresenciais. A disciplina é que é, às vezes, oferecida parte presencialmente e parte à distância. Então, 8 de cada 10 instituições dos professores pesquisados oferecem disciplinas semipresenciais, mesclando aulas presenciais durante 1 ou mais dias da semana com ensino à distância. 77% tem essa característica, enquanto que 23% não, né? Desse caso, 17% não oferece as disciplinas semipresenciais e 6% dos professores não sabem se a instituição oferece, significa que a disciplina dele não é oferecida de maneira semipresencial, que é uma outra característica que está sendo implantada nas instituições de ensino superior, a disciplina sendo oferecida parte à distância, parte presencial. 63% dos professores pesquisados nunca trabalhou ou nunca trabalharam, 63%, com disciplinas semipresenciais, sabem que existe, mas nunca trabalharam, e 37% trabalharam com disciplinas semipresenciais. Isso do universo de 76% dos professores que trabalham em instituições que oferecem disciplinas semipresenciais. Esta pergunta já foi uma pergunta estimulada. Sim. O respondente, o professor, recebeu a possibilidade de dizer que trabalha ou não trabalha. Portanto, se vê que uma maioria nunca trabalhou com essa tecnologia de ensino. Mas a tendência é, obviamente, de crescimento, tendo em vista que os dados anteriores mostraram essa perspectiva, não é? O que acontece ainda é que várias instituições de ensino optam por oferecer 20% do curso à distância. Então, algumas disciplinas que são exclusivamente à distância. E outras optam por oferecer as disciplinas parte à distância, parte semipresenciais. Ainda está vamos chamar, em elaboração, né, os projetos pedagógicos atendendo ao tal dos 20% da possibilidade à distância, né?
Aí foi colocado também a questão da avaliação de alguns aspectos dos cursos via ensino à distância. 17 frases sobre EAD foram apresentadas aos professores para que concordassem ou discordassem. Aí foi uma questão de estímulo. Os professores foram estimulados. O professor ouvia a frase e respondia se concordava ou discordava com aquela frase. Lembrando sempre que a maioria não tinha experiência nessa tecnologia. Sim, lembrando que a maioria não tinha experiência. Então, 91% considera verdadeira a frase de que o acompanhamento de EAD por tutores ainda precisa ser aperfeiçoado. 87% consideram que tutores devem ter formação acadêmica equivalente à do docente. 87% que o EAD permite aumentar o alcance do ensino. E 85% o EAD é um bom complemento para aulas presenciais. A grande maioria está concordando que o EAD é um instrumento positivo. O atendimento, 77% concordam que o atendimento de EAD por tutores é indispensável. E 71% declaram que as aulas de EAD são preparadas por equipe própria da instituição. A instituição não compra o material fora para ser utilizado. O que tem a ver com uma adaptação do EAD ao próprio projeto pedagógico da escola, e não o contrário. Não o projeto pedagógico se aproveitando ou se adaptando ao material comprado. Né? 68% consideram que o acompanhamento de EAD deveria ser exclusivo aos docentes. Veja, 77% diz que tutores é indispensável, mas ao mesmo tempo o acompanhamento deveria ser exclusivo aos docentes. A gente chega à conclusão aqui que eles consideram que o tutor deveria ser uma pessoa que fosse um auxiliar do professor. Exatamente. Né? Veja, poucos consideram que as aulas são transcrições de livro e que as salas de aula aumentaram depois da introdução do EAD. Também poucos concordam que os alunos agora têm menos dúvidas, né? E que o aluno retém mais conteúdo. Então, apesar de ser um recurso válido e que está sendo disseminado e utilizado, e é importante que ele seja utilizado, pouca gente concorda que ele esteja pronto e auxiliando o aluno na medida do que ele poderia auxiliar. Né? É um processo em elaboração, em aperfeiçoamento. É verdade. E que deve contar, basicamente, com a participação do professor. E aí vem também as nossas reivindicações. Para contar com a participação do professor, o professor precisa estar na instituição de ensino colaborando, exatamente porque é um processo onde ele deve ser agente, onde ele deve ser proativo. Então, ele deve estar na instituição de ensino sendo remunerado para tanto. E não no momento de folga dele, né? No momento de lazer, ou de alguns, entre uma aula e outra. Depois, 35% declaram que já foram tutor em EAD, sempre daqueles professores que trabalham em semipresenciais, enquanto que 65% nunca exerceram a função de tutor em ensino à distância. E aqui é uma questão do que a gente sempre discute nas nossas reuniões, e vamos inserir aqui agora na pauta de reivindicações, que é qual é a função do tutor e qual é a classificação do tutor no quadro de carreira de uma instituição. Ele é professor universitário, ele não é professor universitário, ele precisa se equiparar ao professor universitário, deve ter as mesmas titulações ou não, etc. Isso, Fátima, é uma questão que está ocupando a nossa cabeça, né, em termos de discutir com o sindicato patronal uma regulamentação da função do tutor, em termos de condições de trabalho e remuneração. Acrescentando que 35% dos entrevistados já foram tutores. Isso. Ou seja, então, a opinião anterior de que o tutor deveria ter uma preparação equivalente é uma informação e uma opinião consistente ao comportamento que ele já teve, ou seja, ele conhece. Ele conhece a função. Isso. É interessante a sua observação.
metade já elaborou conteúdo para a disciplina de AD e metade nunca elaborou conteúdo. Então nós temos aqui um universo de professores que conhecem a função de tutor, como agora você acabou de se referir, e que também conhecem a função de conteudista, vamos dizer assim, né, da relação de AD. Isso confere uma maior credibilidade a esse grupo que foi pesquisado em termos de representatividade? Sem dúvida, porque não são apenas opiniões e apenas atitudes, são conhecimento de causa. As pessoas tiveram experiência e podem, como professores, avaliar estas diferenças que eles colocam. Muito bem. Eu gostaria agora, Fátima, que você fizesse, a partir das considerações finais do próprio Instituto Datafolha e das observações que você fez, analisando a pesquisa como todo e os diversos cruzamentos, que você fizesse algumas considerações sobre a questão que foi pesquisada, desse grupo de professores, a sua relação com as novas tecnologias e com o ensino à distância. Exatamente. Olha, fica muito claro a experiência e a expectativa positiva, ambas, em relação aos professores. De outro lado, a gente já percebe que o processo, o sistema ou equipamento já está implantado, praticamente. Algumas dos instrumentos, datashow, notebook, a grande maioria deles utilizam, assim como internet, etc. Outras aplicações mais complexas que foram colocadas, as plataformas sobretudo, essas plataformas ainda precisam, vamos dizer assim, e dependem mais da instituição, precisam ser, vamos dizer assim, propiciadas ao aluno. Mas do uso comum de todo dia do aluno e do professor, WhatsApp, Facebook e Messenger, que são aplicações do cotidiano, elas estão já definidas como utilizadas. O Moodle e, de certa maneira, o Messenger também, é que apenas atingiu uma minoria, menos da metade, 1/3. Os professores e alunos usam, isso fica muito claro, porque a gente sabe por outras pesquisas que o uso desses instrumentais são comuns, não é? Notebook, WhatsApp, o próprio Facebook já tem uma população enorme, não só dentro do espaço das escolas, mas no espaço da sociedade, não é? Agora, me surpreendeu muito o uso de uma comunicação mais direta professor e aluno, porque isso é contraditório, tem uma contradição aí, e isso precisa ser observado, porque pode ser aperfeiçoado, porque a comunicação entre o professor, basicamente, ou para uma parte importante, passa a ser uma comunicação quase que diária ou semanal e por uso de e-mail, ou seja, uma relação muito íntima, cotidiana, pessoal, que permite um espaço de exploração desse relacionamento pedagógico ou não, muito importante e muito benéfico e inédito na história. Nós não tivemos isso. O professor era uma categoria que tinha até a sua plataforma do tablado. Para ele se diferenciar do aluno, exatamente. Era meio que inatingível. Exatamente. Agora o aluno já faz parte das relações sociais dos professores. Exatamente. Parece também, por essa pesquisa, que esse instrumental não só cresce como é inevitável, porque a visão, embora seja do professor, transmite também o que o aluno pratica, quer dizer, se ele se comunica diariamente, semanalmente, é que realmente a comunicação é bilateral, não é? Eu acho que está muito bem sintetizado assim, esses dados da pesquisa do Datafolha, que fala que estas instituições já tem implantado e bastante disseminado esse instrumental. O aspecto positivo delas indica
um crescimento desse processo e não uma parada, não um retrocesso. Um não retrocesso e nem um... Quer dizer que é inexorável. Pois bem, esse é um desafio, companheiros e companheiras dos sindicatos, que são integrantes da FIPESP. Conversem com a diretoria sobre a pesquisa, dialoguem sobre isso e depois nas reuniões da federação, nos conselhos de entidades sindicais, nos CONES, contribuam para que a gente forme um conjunto de cláusulas que farão parte da nossa pauta de reivindicações para o ano de 2017 e os anos futuros também. Porque se esse tipo de educação, com a utilização de novas tecnologias, está disseminado, e como diz a socióloga Fátima Jordão, e é inexorável e irreversível, nós, enquanto dirigentes sindicais, temos que pensar em formas de regulamentação de relações de trabalho, para que os professores e as professoras não sofram os aspectos negativos da introdução de novas tecnologias e sejam remunerados por esse trabalho, pela sua proatividade e participação no trabalho. Eu agradeço imensamente a participação da Fátima Jordão, que é nossa amiga aqui, já amiga da FEPESP, e já participou de um outro programa nosso também, e agradeço também a paciência aí da companheirada e aguardo as contribuições, aguardamos nós todos as contribuições para que a gente possa discutir o assunto. Muito obrigado, pessoal, até a próxima.